Você já se perguntou como uma simples história pode carregar verdades eternas e transformar vidas? A Bíblia está cheia de relatos assim, e hoje vamos explorar uma das mais inspiradoras, a história do dízimo. Não se trata apenas de bens materiais, mas de uma entrega que envolve o coração, a fé e a confiança em Deus. Prepare-se para uma jornada espiritual que revela promessas, lições de generosidade e exemplos de devoção inabalável. Enquanto mergulhamos nessa narrativa sagrada, cada momento se tornará uma oportunidade para aprender e refletir. E ao final desta mensagem, reserve um instante especial para ouvir uma oração poderosa, capaz de tocar sua vida e fortalecer sua fé. Deixe que estas palavras o inspirem e tragam uma nova perspectiva para sua caminhada espiritual. O dízimo é um tema envolvente e repleto de significados profundos na narrativa bíblica. Desde os primórdios das Escrituras, ele surge como um símbolo de compromisso e gratidão. Imagine Abraão, após uma vitória épica sobre reis poderosos, se encontrando com Melquisedeque e entregando a 10ª parte de tudo que conquistou. Não era uma simples transação, era um gesto que selava uma aliança espiritual. Gênesis 14, 18, 20. Essa prática transcendeu gerações, ganhando força e estrutura na lei de Moisés. A tribo de Levi ocupa um lugar especial na história bíblica, sendo designada para o serviço sacerdotal. Diferente das outras tribos de Israel, os levitas não receberam terras como herança. Sua recompensa era mais espiritual que material: servir ao Senhor em seu santuário e receber os dízimos das demais tribos como sustento. Números 18, 21. Essa atribuição ressoava um profundo compromisso de vida dedicada ao serviço divino. A vida, no contexto bíblico, girava em torno de ciclos agrícolas e criação de animais. Dar o dízimo significava separar uma porção do que era mais valioso para sustentar a tribo sacerdotal e honrar a Deus. Era uma maneira prática de lembrar que todas as bênçãos materiais vêm dele. Hoje, em um mundo urbano e moderno, essa prática pode ser vista como um convite a partilhar recursos, exercendo generosidade consciente. Imagine uma sociedade onde uma tribo inteira se dedica exclusivamente à adoração e ao serviço comunitário. Esse modelo reforça a ideia de que certos chamados exigem uma entrega completa. Os levitas eram sustentados pelo povo, mas também devolviam parte do que recebiam na forma do dízimo dos dízimos, um ato de obediência e humildade. Jesus trouxe uma nova perspectiva ao mencionar o dízimo em Mateus 23, 23. Ele confronta a hipocrisia dos fariseus que seguiam à risca a entrega de dízimos de especiarias como hortelã e cominho, mas esqueciam-se da justiça, da misericórdia e da fé. Com isso, Jesus redefine o significado, mostrando que o dízimo não deve ser um ritual mecânico, mas uma expressão genuína de espiritualidade. Esse sistema promovia um ciclo de provisão e responsabilidade mútua. As outras tribos entregavam seus dízimos, garantindo o funcionamento contínuo do tabernáculo e o bem-estar dos sacerdotes. Em troca, recebiam orientação espiritual e intercessão diante de Deus. Era um exemplo de comunhão prática e interdependência. Imagine uma pessoa moderna, comprometida com uma causa social. Ela não apenas doa dinheiro, mas também seu tempo e talentos. Isso ilustra o princípio do dízimo, além da materialidade. É um ato de entrega pessoal, algo que o coração faz antes que as mãos movam qualquer recurso. Esse conceito desafia uma visão limitada e inspira uma generosidade plena. Na vida moderna, podemos enxergar essa dinâmica em organizações sem fins lucrativos e comunidades de fé. Muitos líderes espirituais se dedicam inteiramente ao ministério, sendo sustentados por doações e ofertas voluntárias. Isso não é apenas uma tradição antiga,
mas uma prática viva de apoio mútuo. Em um mundo onde o consumo é rei, o dízimo se ergue como uma resistência espiritual contra a ganância. Ele ensina a depender menos das posses materiais e a reconhecer um poder maior. Pense na paz interior que surge quando se vive com o coração desprendido e a certeza de que há algo mais significativo do que a acumulação de bens. Hebreus 7:5 menciona a ordem legal dada aos filhos de Levi para receber os dízimos de seus irmãos. Essa responsabilidade espiritual e social era um lembrete constante de que ninguém vive isolado. Cada um contribuía para um propósito maior, criando uma sociedade baseada na fé e no serviço. Mas não se engane, dar o dízimo não é uma barganha espiritual. Não se trata de comprar bênçãos. Em vez disso, é uma atitude de fé, uma expressão de gratidão pela provisão divina. É como plantar uma semente sabendo que a colheita não é garantida pelos esforços humanos, mas pela graça de Deus. E aqui surge a conexão direta com a tribo de Levi. Vamos explorar essa relação profundamente. Seguindo esse raciocínio, entendemos que o sustento espiritual e material está interligado. A prática do dízimo e o papel dos levitas revelam uma verdade universal. Quando cada um faz sua parte, a comunidade floresce. E essa visão é claramente refletida nos exemplos bíblicos de Abraão, Jacó e tantos outros servos fiéis. A tribo de Levi ocupa um lugar especial na história bíblica, sendo designada para o serviço sacerdotal. Diferente das outras tribos de Israel, os levitas não receberam terras como herança. Sua recompensa era mais espiritual que material: servir ao Senhor em seu santuário e receber os dízimos das demais tribos como sustento. Números 18:21. Essa atribuição ressoava um profundo compromisso de vida dedicada ao serviço divino. Bíblia está repleta de histórias inspiradoras sobre o dízimo, começando com Abraão, que deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que conquistou após uma grande vitória. Gênesis 14, 18, 20. Esse ato espontâneo e voluntário simbolizou gratidão e reconhecimento da soberania divina. Não era uma obrigação legal, mas uma expressão sincera de fé. Imagine uma sociedade onde uma tribo inteira se dedica exclusivamente à adoração e ao serviço comunitário. Esse modelo reforça a ideia de que certos chamados exigem uma entrega completa. Os levitas eram sustentados pelo povo, mas também devolviam parte do que recebiam na forma do dízimo dos dízimos, um ato de obediência e humildade. Jacó, em um momento de profunda experiência espiritual em Betel, fez um voto: de tudo o que me deres, certamente eu te darei o dízimo. Gênesis 28, 20, 22. A promessa de Jacó reflete uma confiança absoluta na providência divina, mesmo diante das incertezas do futuro. Esse sistema promovia um ciclo de provisão e responsabilidade mútua. As outras tribos entregavam seus dízimos, garantindo o funcionamento contínuo do tabernáculo e o bem-estar dos sacerdotes. Em troca, recebiam orientação espiritual e intercessão diante de Deus. Era um exemplo de comunhão prática e interdependência. O Novo Testamento também oferece exemplos significativos. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, elogia a generosidade da igreja, destacando que suas ofertas eram como um aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Filipenses 4, 15 e 18. Para Paulo, ofertar era mais do que um gesto material. Era um ato de adoração e comunhão espiritual. Na vida moderna, podemos enxergar essa dinâmica em organizações sem fins lucrativos e comunidades de fé. Muitos líderes espirituais se dedicam inteiramente ao ministério, sendo sustentados por doações e ofertas voluntárias. Isso não é apenas uma tradição antiga, mas uma prática viva de apoio mútuo.
Jesus também abordou o tema ao confrontar os fariseus, que entregavam dízimos de ervas insignificantes, mas negligenciavam valores essenciais como justiça, misericórdia e fé. Mateus 23:23. A crítica de Jesus mostra que o dízimo, para ser genuíno, deve vir de um coração íntegro e comprometido. Hebreus 7:5 menciona a ordem legal dada aos filhos de Levi para receber os dízimos de seus irmãos. Essa responsabilidade espiritual e social era um lembrete constante de que ninguém vive isolado. Cada um contribuía para um propósito maior, criando uma sociedade baseada na fé e no serviço. Os primeiros cristãos viviam uma espiritualidade intensa e prática. Compartilhavam seus bens e cuidavam uns dos outros, seguindo os ensinamentos de Cristo. Exemplos como o de Barnabé, que vendeu uma propriedade e entregou o valor integral aos apóstolos, são lembranças vivas de que a verdadeira fé se manifesta em ações concretas. Seguindo esse raciocínio, entendemos que o sustento espiritual e material está interligado. A prática do dízimo e o papel dos levitas revelam uma verdade universal. Quando cada um faz sua parte, a comunidade floresce. E essa visão é claramente refletida nos exemplos bíblicos de Abraão, Jacó e tantos outros servos fiéis. Esses relatos nos desafiam a refletir sobre como aplicamos os princípios bíblicos em nossa vida atual. A prática do dízimo é uma oportunidade de demonstrar generosidade, gratidão e confiança em Deus. E ao explorarmos seu significado espiritual, descobrimos um chamado maior para viver em comunhão e serviço mútuo. A Bíblia está repleta de histórias inspiradoras sobre o dízimo, começando com Abraão, que deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que conquistou após uma grande vitória. Gênesis 14, 18, 20. Esse ato espontâneo e voluntário simbolizou gratidão e reconhecimento da soberania divina. Não era uma obrigação legal, mas uma expressão sincera de fé. O dízimo vai além de uma simples prática religiosa. Ele carrega um significado espiritual profundo. Nas Escrituras, representa uma entrega voluntária que demonstra obediência, gratidão e confiança na provisão divina. Mais do que um ato financeiro, é uma expressão do coração em sintonia com os princípios espirituais. Jacó, em um momento de profunda experiência espiritual em Betel, fez um voto. De Hebreus 10, 1, explica que os rituais e sacrifícios do Antigo Testamento eram sombras das coisas futuras, apontando para uma realidade maior: o sacrifício de Cristo. Sob essa luz, o dízimo simboliza nossa resposta ao amor de Deus. Ao ofertarmos, reconhecemos que tudo o que me deres, certamente eu te darei o dízimo. Gênesis 28, 20 e 22. A promessa de Jacó reflete uma confiança absoluta na providência divina. Mesmo diante das incertezas do futuro, possuímos vem dele. O Novo Testamento também oferece exemplos significativos. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, elogia a generosidade da igreja, destacando que suas ofertas eram como um aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Filipenses 4, 15, 18. Para Paulo, ofertar era mais do que um gesto material. Era um ato de adoração e comunhão espiritual. Dar o dízimo é um exercício de fé. Ele nos desafia a confiar que, ao entregarmos uma parte do que temos, jamais ficaremos desamparados. Como um agricultor que planta sementes, a prática revela a certeza de que a colheita virá no tempo certo, conforme a vontade divina. Jesus também abordou o tema ao confrontar os fariseus, que entregavam dízimos de ervas insignificantes, mas negligenciavam valores essenciais como justiça, misericórdia e fé. Mateus 23, 23. A crítica de Jesus mostra que o dízimo, para ser genuíno, deve vir de um coração íntegro e comprometido. Também há um elemento de renovação espiritual no ato de ofertar.
A entrega regular do dízimo nos lembra de que não somos donos absolutos de nossos bens. Isso gera humildade e nos mantém conectados à missão de apoiar nossa comunidade e sustentar obras que promovem o bem. Os primeiros cristãos viviam uma espiritualidade intensa e prática. Compartilhavam seus bens e cuidavam uns dos outros, seguindo os ensinamentos de Cristo. Exemplos como o de Barnabé, que vendeu uma propriedade e entregou o valor integral aos apóstolos, são lembranças vivas de que a verdadeira fé se manifesta em ações concretas. A transformação interna promovida pela prática do dízimo é significativa. Ele nos liberta da avareza e fomenta uma vida de generosidade. Como um rio que nunca seca, porque está sempre fluindo, nossa vida também se torna abundante quando damos com alegria e sinceridade. Esses relatos nos desafiam a refletir sobre como aplicamos os princípios bíblicos em nossa vida atual. A prática do dízimo é uma oportunidade de demonstrar generosidade, gratidão e confiança em Deus. E ao explorarmos seu significado espiritual, descobrimos um chamado maior para viver em comunhão e serviço mútuo. Portanto, o dízimo não é apenas uma exigência antiga, mas um convite contínuo à espiritualidade prática. Ele nos convida a viver uma fé ativa, onde a devoção se expressa através de ações concretas e altruístas. E esse conceito ganha ainda mais profundidade quando analisamos a construção do tabernáculo e seu simbolismo espiritual. O dízimo vai além de uma simples prática religiosa. Ele carrega um significado espiritual profundo. Nas Escrituras, representa uma entrega voluntária que demonstra obediência, gratidão e confiança na provisão divina. Mais do que um ato financeiro, é uma expressão do coração em sintonia com os princípios espirituais. Construção do tabernáculo é uma das narrativas mais detalhadas e simbólicas do Antigo Testamento. Após sua estadia de 40 dias no Monte Sinai, Moisés recebeu de Deus instruções específicas sobre como edificar o santuário. Êxodo 25:31. Cada detalhe tinha um propósito espiritual profundo, refletindo a santidade e a presença divina entre o povo de Israel. Hebreus 10:1 explica que os rituais e sacrifícios do Antigo Testamento eram sombras das coisas futuras, apontando para uma realidade maior: o sacrifício de Cristo. Sob essa luz, o dízimo simboliza nossa resposta ao amor de Deus. Ao ofertarmos, reconhecemos que tudo o que possuímos vem dele. A obra começou com um chamado para ofertas voluntárias. Ouro, prata, pedras preciosas e tecidos finos foram doados com alegria pelo povo, demonstrando um coração generoso. Era uma oportunidade de participar ativamente na construção de algo maior. Um lembrete de que a verdadeira adoração envolve entrega sincera. Dar o dízimo é um exercício de fé. Ele nos desafia a confiar que, ao entregarmos uma parte do que temos, jamais ficaremos desamparados. Como um agricultor que planta sementes, a prática revela a certeza de que a colheita virá no tempo certo. Conforme a vontade divina, as vestes sacerdotais eram especialmente significativas. Ricamente adornadas, simbolizavam a pureza e a responsabilidade espiritual dos sacerdotes. Cada peça, desde o éfode até o peitoral, destacava a importância do serviço sacerdotal diante de Deus e do povo. Também há um elemento de renovação espiritual no ato de ofertar. A entrega regular do dízimo nos lembra de que não somos donos absolutos de nossos bens. Isso gera humildade e nos mantém conectados à missão de apoiar nossa comunidade e sustentar obras que promovem o bem. Os israelitas trabalharam com dedicação, obedecendo a cada detalhe revelado a Moisés. Isso mostra que a obediência a Deus inclui atenção cuidadosa às suas orientações, mesmo quando parecem complexas.
O tabernáculo não era apenas uma construção, mas uma declaração de fé viva e ativa. A transformação interna promovida pela prática do dízimo é significativa. Ele nos liberta da avareza e fomenta uma vida de generosidade. Como um rio que nunca seca porque está sempre fluindo, nossa vida também se torna abundante quando damos com alegria e sinceridade. Quando o tabernáculo foi concluído, a glória de Deus desceu e o encheu de tal maneira que ninguém podia permanecer dentro dele. Essa manifestação poderosa reafirmava que Deus estava presente no meio de seu povo, abençoando e guiando cada passo de sua jornada. Portanto, o dízimo não é apenas uma exigência antiga, mas um convite contínuo à espiritualidade prática. Ele nos convida a viver uma fé ativa, onde a devoção se expressa através de ações concretas e altruístas. E esse conceito ganha ainda mais profundidade quando analisamos a construção do tabernáculo e seu simbolismo espiritual. A história da construção do tabernáculo nos ensina que a comunhão com Deus exige dedicação, sacrifício e uma disposição genuína para servir. E essa ideia de serviço espiritual nos leva a uma reflexão ainda mais profunda sobre o sacerdócio eterno de Melquisedeque e seu significado nas Escrituras. Melquisedeque surge nas Escrituras como uma figura enigmática e profundamente simbólica. Descrito como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, Gênesis 14:18, ele personifica um sacerdócio que transcende as leis humanas. Sua bênção sobre Abraão, após a vitória deste sobre reis poderosos, estabeleceu uma conexão espiritual que ecoa até o Novo Testamento. A justiça e a misericórdia são pilares centrais da mensagem bíblica. Em Mateus 23:23, Jesus confronta os fariseus por se preocuparem com detalhes insignificantes do dízimo, como a entrega de ervas, como hortelã e cominho, mas negligenciarem valores fundamentais como justiça, misericórdia e fé. Para Cristo, a verdadeira espiritualidade vai além de rituais. Ela se manifesta em atitudes de amor e compaixão. O autor de Hebreus 7:17 associa Melquisedeque a Cristo, destacando seu sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Enquanto os sacerdotes levíticos eram escolhidos por descendência, Jesus foi declarado sumo sacerdote por decreto divino. Isso mostra que a autoridade espiritual não depende de herança terrena, mas de um chamado celestial. A justiça, no contexto bíblico, significa mais do que aplicar regras. Ela implica tratar os outros com equidade e dignidade, reconhecendo o valor intrínseco de cada pessoa. Exemplos disso são encontrados nas leis mosaicas, que protegiam viúvas, órfãos e estrangeiros, mostrando que o cuidado com os vulneráveis era um dever sagrado. Esse reinado espiritual traz uma nova perspectiva sobre poder e serviço. Diferente dos reis tradicionais, que governavam com força e domínio, Cristo lidera através do amor, sacrifício e serviço abnegado. Ele não veio para ser servido, mas para servir, entregando sua vida como um resgate por muitos. A misericórdia, por sua vez, é o coração pulsante do caráter divino. Em diversas passagens, Deus é descrito como misericordioso e cheio de compaixão. Salmo 103:8. Isso significa perdoar, acolher e restaurar, mesmo quando não merecemos. É uma graça imerecida que nos desafia a agir da mesma maneira com os outros. A figura de Melquisedeque também aponta para um sacerdócio sem fim, simbolizando uma aliança eterna entre Deus e a humanidade. Assim como ele abençoou Abraão, Cristo abençoa seus seguidores com a promessa de vida eterna e comunhão direta com o Pai no mundo atual. Essas virtudes continuam essenciais. Praticar a justiça pode significar defender causas sociais, lutar contra a desigualdade e promover a inclusão.
Exercitar a misericórdia implica perdoar ofensas, ajudar quem está em necessidade e mostrar empatia em situações difíceis. Hoje, essa ideia de reinado espiritual se aplica à vida cotidiana de todo cristão. Ser parte deste sacerdócio significa agir com justiça, misericórdia e fé. Implica liderar pelo exemplo, buscando a transformação interior e o serviço ao próximo como expressão da fé viva. A combinação de justiça e misericórdia nos conduz a uma espiritualidade equilibrada. Enquanto a justiça sem misericórdia pode ser fria e severa, a misericórdia sem justiça pode ser permissiva e irresponsável. O exemplo perfeito desse equilíbrio é visto na vida de Cristo, que nunca comprometeu a verdade, mas sempre ofereceu perdão aos arrependidos. Ao compreender essa dimensão espiritual, percebemos que o sacerdócio de Melquisedeque e o reinado de Cristo não são meros conceitos teológicos, mas convites para uma vida de devoção prática e compromisso constante. Isso nos leva à lição de justiça e misericórdia, ensinada pelo próprio Jesus. Portanto, viver uma fé genuína significa incorporar esses princípios em todas as esferas da vida, e essa prática transforma tanto quem oferece quanto quem recebe, refletindo a essência do Evangelho. Ao longo desta viagem pela história do dízimo, descobrimos que essa prática vai muito além de uma simples contribuição material. Ela simboliza compromisso, fé e obediência, conectando gerações de crentes que buscaram a Deus com corações sinceros. Através dos exemplos de Abraão, Melquisedeque, Moisés e tantos outros, aprendemos que dar não é apenas um ato de mãos, mas de alma. Você já se perguntou como uma simples história pode carregar verdades eternas e transformar vidas? A Bíblia está cheia de relatos assim, e hoje vamos explorar uma das mais inspiradoras, a história do dízimo. Não se trata apenas de bens materiais, mas de uma entrega que envolve o coração, a fé e a confiança em Deus. Se esta mensagem tocou seu coração e trouxe novas perspectivas espirituais, não guarde essa inspiração só para você. Compartilhe este vídeo com quem você ama. E inscreva-se no canal para continuar aprendendo mais sobre a Palavra de Deus. Ative as notificações e fique sempre conectado com mensagens transformadoras. Prepare-se para uma jornada espiritual que revela promessas, lições de generosidade e exemplos de devoção inabalável. Enquanto mergulhamos nessa narrativa sagrada, cada momento se tornará uma oportunidade para aprender e refletir. E ao final desta mensagem, reserve um instante especial para ouvir uma oração poderosa, capaz de tocar sua vida e fortalecer sua fé. Deixe que estas palavras o inspirem e tragam uma nova perspectiva para sua caminhada espiritual. Vamos orar juntos. Pai Celestial, Deus de amor e misericórdia, agradecemos por nos ensinar o verdadeiro significado do dízimo, não como um simples ato material, mas como uma oferta de fé, gratidão e obediência. Assim como Abraão confiou em Ti e entregou o melhor que tinha, ajuda-nos a ter um coração generoso e disposto a servir. Ensina-nos a praticar a justiça e a misericórdia, lembrando que tudo o que temos vem de Ti. Que nossas vidas sejam como o tabernáculo, dedicadas, puras e cheias da Tua presença. Fortalece nossa fé e faz-nos reconhecer que nossas ofertas são sementes plantadas para a Tua glória. Abençoa cada pessoa que acompanhou esta mensagem. Que seus lares sejam cheios de paz e suas vidas guiadas pela Tua luz. Em nome de Jesus, nosso sumo sacerdote e Salvador, oramos. Amém.